Mas agora é hora de falar de alimentação saudável, claro, mas a gente vai pensar um pouquinho sobre alimentos que podem prevenir algumas doenças muito sérias. E hoje a doutora preparou pratos lindos, que os meninos já ficaram com água na boca nessa hora. Todos queriam atacar a nossa mesa. Mas antes, vamos às explicações. Quem volta mais uma vez, a nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-la. Adorei a mesa. Ficou bonito. É, né? Bem didática, né? A hora do almoço, então é a hora da gente aprender aí um pouquinho como montar o nosso prato, como prevenir doenças. Perfeito. Ou quem já tem alguma doença crônica, um diabético, um hipertenso, saber o que pode comer, que a gente vê que é uma dúvida constante nos consultórios. Qual a melhor escolha, né? Porque às vezes a gente fica ali na dúvida, isso é melhor do que isso, porque a gente não sabe, de repente, o valor nutricional do alimento, né? Isso pode colocar a dieta por água abaixo, inclusive quem tem doenças. Por qual você quer começar? Então, diabetes, colesterol, hipertensão? Um pouquinho, a gente vai usar um pouquinho desses pratos para ilustrar todas as doenças, o que a gente pode prevenir em cada uma delas. Legal. Esse aqui é um prato típico brasileiro, tá? Arroz, feijão, um frango grelhado, tá? Uma salada e legumes cozidos. Por que esse prato é diferenciado? Por que é um prato legal? A gente trocou o arroz por um arroz integral. Tá? O arroz integral é rico em fibras, ajuda a diminuir o índice glicêmico juntamente com a salada que é rica em fibras, tá? Então é um prato que pode ser adaptado para praticamente todas as doenças. Entendi. Olha que legal. O interessante, hipertensos, como consumir esse prato de uma maneira mais saudável? Vamos tirar o sal. Tem que tirar, extra. Né? Não tem jeito, né, doutora? O que a gente pode fazer para evitar o consumo maior de sal? Duas opções. Uma, cozinhar com um pouquinho sal e comer pequenas quantidades. Tá? Outra, cozinhar sem nem nada de sal, não temperar a salada e usar um medidorzinho, tipo um saquinho desses. Ter o saquinho como medidor e usar esse saquinho no prato. Entendi. A gente pode usar no dia até 2 saquinhos, então um pro almoço, e um pro jantar. Então não colocar o sal quando estiver preparando. Não, deixar para preparar, para colocar no prato, porque intensifica o sabor. Boa ideia, porque às vezes quando a gente está preparando, a gente começa a colocar e perde essa noção, porque às vezes é uma quantidade maior, né? Então o ideal é deixar sem sal. Sem sal e usar o saquinho. Legal. O que a gente... não tem o saquinho em casa. Sabe aquela caneta tradicional que tem a tampinha azul? Sim, aquela básica. É ela mesma. É uma tampinha daquela. É uma tampinha daquela. Então não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade, Todo é só mundo tem, só colocar e pro prato inteiro. No prato inteiro. Não é só pra salada, é pro prato inteiro. Não é um saquinho pra cada prato e depois que repetir, colocar outro saquinho, tá? Agora, é um saquinho. Doutora, já que você tocou no assunto do sal e a gente tá falando da hipertensão, você acredita que seja importante uma troca desse sal pra quem tem hipertensão? Tipo, optar por um sal marinho, ou por um sal light, ou por aquele sal do Himalaia que a gente começou a ver, inclusive aqui no programa Na Culinária aparece muito. É interessante essa troca? Sim, pra quem tem acesso seria interessante. Mas a gente está falando de uma população e do seu dia a dia. Nem todo mundo consegue fazer esse tipo de adaptação. Então a gente tem o nosso sal em casa. Vamos tentar usar a criatividade assim, fazer algumas coisinhas diferentes para ter um sabor mais gostoso e a gente não ser dependente do sal. Porque o sal tem todos os alimentos, o sódio é presente em tudo. Então o somatório que faz mal. Entendi. Outra dica que eu tenho, que é bem legal para você usar na tua casa, no teu dia a dia, usar menos sal e usar o limão. O limão disfarça tempera, né? Muito bem aquele sabor, aquela falta do sal. O brasileiro gosta da comida temperada. O tempero não faz mal. Pimenta, para quem não tem problema de estômago, nada grave, não faz mal, tá? Alho, cebola, tudo é liberado, tá? Mas o problema é o sal. Então tempere bem sua comida, deixa ela saborosa com menos sal. Até vou citar um exemplo aqui que eu gosto muito quando essas coisas aparecem, eu vou me lembrando das coisas e vou falando. Eu não coloco sal na comida do João, quem cozinha pra ele é a Dona Graça, babá que todo mundo conhece, que já apareceu aqui no programa várias vezes, um beijo pra Dona Graça. E ela cozinha sem sal, mas ela cozinha com muito alho, muita cebola e realmente, toda vez que eu experimento a comida está salgada. Esses temperos, eles conseguem salgar. Então, nesse ponto,
fazer a alimentação, tirando o sal, colocando muito tempero, eu acho que a gente já consegue chegar num efeito legal pro paladar, né? Muito legal, sabe? E assim, também outra dica, quem tem problema de colesterol alto, quem tem problema de obesidade, não vamos cozinhar também com muita gordura. Ah, tá? Também. Vamos preferir as coisas com menos gordura no vapor, tá? Cozido na água e a gente acrescenta o azeite de adição em cima do prato também. No final. No final. Aí você sabe a quantidade certa que você pode colocar. Quantidade é relativa. É isso que eu ia te perguntar, é relativa a quantidade? É relativa a quantidade. Se você pode ter uma dieta com um pouco mais de calorias, você pode colocar um pouco mais de azeite. Entendi. Se você precisa de uma dieta com menos calorias, está numa, assim, dieta perdendo restritiva, peso, menos azeite. Menos azeite. Mas uma colher de sobremesa... Pode, às vezes até uma colher de sopa. De sopa também. No prato inteiro. No prato inteiro, você joga. Boa dica. Então, não só na salada. É legal, olha, agora também me veio outra questão na cabeça. Você monta um prato completo, né, que a gente tem tudo, mas ainda é legal a gente consumir essa salada antes do prato principal? Sim. Isso é importante. Isso é muito legal. Mas a gente tem que ter um certo rigor e um certo treino para isso. Porque senão a gente vai pegar o prato e vai encher de coisas... É verdade. Quentes depois, calóricas, como batata. Aqui a gente tem um exemplo de um prato errado. Ó. Esse prato tá errado, meninos. Esse aqui que vocês adoraram, prato sem salada. Que o Evair e o Enéas quase devoraram, esse prato não está tão correto, porque tá faltando a salada. Tá faltando verduras, na verdade. O prato tem que ser mais colorido. Olha a diferença de um prato para outro. O arroz é branco. O arroz é branco, tá. Nada contra. Também a gente pode consumir arroz branco, tá? Certo. Porque faz parte da mesa do brasileiro. O feijão, tudo bem. Olha esse franguinho. Uau, esse frango está com uma pele. Meninos, vamos mostrar essa pele. Um inocente franguinho. Comi um frango hoje, mas se ele vier acompanhado com essa pele, já era. Já era. Tem que tirar, né? E olha, batatinha. Por que a gente não colocou um outro tipo de legume, tá? A batata vai competir, vai ter 2 carboidratos no prato. Então, olha, um prato rico em carboidrato, com muita gordura. Tá. Que não seria um prato ideal. Legal para consumo. Em termos de quantidades do arroz, do feijão, do frango que é proteína, estaria certo? Sim. Em termos porcionado tá certo. Porcionado tá certo. Tá certo. O que não tá certo é que a gente tem aí tá muito um pouco descompensado aí pro dia a dia. Viu, gente? Às vezes a gente olha e fala assim, mas eu comi tão pouquinho, peguei tão pouquinho de cada coisa, mas ó, uma calórica, 2 carboidratos juntos, o arroz é branco, já é o suficiente, né, pra ficar errado. E o feijão também faz papel de carboidrato aí no meio do prato. O feijão também tem carboidrato, por isso que não pode exagerar muito. Então, olha, gente, bem lembrado. Então aqui ficou muito carboidrato. Muito carboidrato, então é um pratinho assim, vamos pensar nesse prato. Qual prato você quer falar agora? Vamos para o ideal. Vamos para o ideal. Então tá. Então, se você tá na dúvida, é este? Este. Ai, que bonito mesmo, hein? Todo mundo fala de dieta mediterrânea, que é a melhor dieta para o coração. Isso é verdade? Isso é verdade. Comprovado que é uma dieta muito boa para quem tem problemas cardíacos, problemas de colesterol e obstruções de artérias. Então, o que seria um prato na alimentação mediterrânea? Esse seria um prato bem legal. Básico, é lógico, adaptado para o nosso estilo brasileiro, porque a gente teria num self-service, porque a gente conseguiria fazer em casa. Com certeza. Tudo isso aqui dá para mudar bastante, mas eu tentei pegar coisas assim do nosso cotidiano, dia a dia. Que tem também na época, né, no supermercado, que a gente vai encontrar com facilidade. Isso. Aqui você que sugeriu um salmão. Um salmão grelhado. Tá. Olha como ele tá bem temperadinho. Alho poró, dá um saborzinho a mais. Legumes. O brócolis, o carboidrato tá aqui na batatinha. Tá vendo? Tem um pedacinho de batata, um pouquinho na cenoura também. Um pouquinho na cenoura. Tá. E saladinha verde com bastante fibra, E o azeite. Azeite e limão temperando. Pra você ter um pouquinho de tudo num prato super saudável. Agora, se a gente fosse trocar esse salmão por uma outra proteína, se fosse a carne, poderia ser do tamanho desse salmão? Poderia ser do tamanho do salmão. Não tem problema. O ideal é tirar a gordura da carne, mas consumir a carne, claro, não tem problema. O salmão tem muita gordura, a carne tem muita gordura, o frango tem gordura, o peru menos gordura, assim, tudo tem gordura. Só que a gente tem que ver a qualidade dessa gordura. Entendi. O salmão tem uma gordura boa.
Tá. O frango tem uma gordura pior do que a do salmão, mas mesmo assim, se a gente tirar o frango, é mais fácil você tirar a gordura visível, né? Ah, entendi. Do salmão às vezes pode ficar complicado. Tem a pele, a gente pode retirar a pele, mas ainda assim ficam umas gordurinhas na própria trama do salmão, né? E o ômega 3, a maior quantidade dele tá na pele. Ah, tá na pele. O ideal de consumir o salmão é consumir o salmão com pele. Entendi, porque o ômega 3 está na pele. É a gordura, né? Olha, gente, é verdade, a gente não para pra pensar nisso. A gente tira a pele pensando então na dieta e a parte boa do salmão tá na pele. Tá na pele. Agora, outra coisa que eu ia te perguntar. Esse poderia ser um prato bacana tanto para a hora do almoço quanto para o jantar? Sim, eu gosto muito desse prato para o jantar. Tá, porque ele tem aí uma redução de carboidrato? Isso, menos carboidrato para o jantar. Não que a pessoa não precise de carboidrato, dependendo da atividade física dela diária, sim, precisa de um carboidrato, só que ele é bem balanceado. É um prato leve, de fácil digestão, você vai dormir bem. Entendi, a gente tem que pensar nisso também, né? Não, lógico. E, claro, manter a salada nas 2 refeições. Manter a salada por causa das fibras, né? Diminui o índice glicêmico. Tá. Eu sempre fico falando aqui, o índice glicêmico pode ser difícil para alguns, mas imagina assim, na quantidade de açúcar que vai para o teu sangue num minuto. Entendi. No momento que você come. Esse é o índice glicêmico. Então, quanto mais a gente diminuir isso, a gente vai diminuir nosso estoque de gordura e a gente vai ter mais saúde. E ainda falando um pouco das doenças propostas, esse é um prato bacana para quem tiver hipertensão, diabetes e colesterol. Agora, dos outros que você trouxe, tem alguma restrição? Por exemplo, esse aqui, tem alguma restrição para algum desses grupos? Não, até um diabético pode consumir esse prato, só que você toma cuidado. Esse prato é muito legal porque o arroz dele é integral. Esse aqui teria mais problema, porque o índice glicêmico desse prato é muito alto. Entendi. Então, quem tem diabetes tem que controlar o açúcar. E, claro, o carboidrato também, né? E isso, tudo isso vira açúcar no final das contas. Esse prato eu trouxe porque existem muitas pessoas aqui hoje que estão aderindo a não comer carne. Vegetarianos. Então, é muito importante que o feijão esteja presente na culinária diária. Tá. Aqui tá um pouquinho de arroz integral. Eu coloquei um queijinho porque o queijo também é fonte de cálcio e ele é proteína. Para quem não consome carne, o queijo seria uma solução legal para colocar numa salada, para estar consumindo também. Para ter a proteína. Então esse seria um prato para os vegetarianos. Para os vegetarianos. E não tá faltando nutriente, então a gente consegue colocar um pouquinho. Tá bem colorido e ter um pouquinho de cada coisa. Tá. Pode ter, mas vai muito do gosto, né? Você pode colocar cereais, você pode colocar outras coisas no prato, mas é um prato interessante para um vegetariano brasileiro aí, tem um pouquinho de tudo. Então, muito bonitos os pratos e todos eles eu acho que a gente sai satisfeito. Bem satisfeito, né? Isso que é importante, né? A gente também sentir essa sensação de saciedade. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa, doutora, ligada a isso também, quando a gente está falando de quantidade de prato, que eu acho que todo mundo tem muita dúvida, porque chegam muitas perguntas aqui no Twitter exatamente assim, mas o quanto eu posso comer, mas quantas colheres disso, quanto daquilo? Quando a gente pensa nessa sensação de saciedade, para que a gente tenha a certeza que a gente comeu o suficiente, tem aí um recado que é mandado para a produção de algum hormônio. Isso, um hormônio chega no cérebro e mostra para ele, putz, estou saciado. Tá. Grande parte dos gordinhos, ele tem um retardo dessa mensagem. Então, por isso que você montar o seu prato e ficar satisfeito com aquilo que você colocou é a maneira mais fácil da gente saber que a gente está comendo o suficiente. Entendi. E se a gente for ser guiado pelo estômago ou pelo cérebro, você vai comer mais do que você precisa. Entendi. Às vezes o cérebro pode sabotar, então, em algumas situações. Em grande parte delas, ele sabota. Então, por isso que é importante, igual eu sempre falo, dividir o prato em 4 partes. Tá. E dessas 4 partes, colocar sua salada, seu carboidrato, sua carne e seus legumes. Tá. Que aí você sabe que você está comendo o que você precisa, numa quantidade adequada, que é suficiente para você. E se a pessoa comeu essa quantidade e ainda tem aquela sensação que está com fome, tem que sair da mesa porque não está, é só a sensação. É só a sensação. Devido a esse retardo da produção hormonal. Isso, normalmente sim. Que interessante, hein, doutor? Me veio essa pergunta na cabeça, porque muita gente escreve, de fato, a gente sabe que tudo funciona através dos hormônios, né? E, enfim, a gente precisa também entender quando a gente está satisfeito, E daí também a orientação. Ainda estou saindo da mesa com muita fome, então vamos comer a salada primeiro? Vamos esperar, vamos demorar mais
para comer, entendi. Aí isso pode resolver seu problema. Tem de comer bem devagar. Bem devagarinho. Para, de repente, alertar aí o cérebro, esse recado vir mais rápido. Com certeza. Boa ideia. Vamos falar então aqui. Essa parte a gente ainda não conversou. O que é isso, doutora? Então, não só para vegetarianos, como mulheres depois da menopausa, é muito importante que a gente consuma leite e fontes de cálcio na dieta, tá? Cai muito o nível de cálcio e a produção hormonal atrapalha essa reabsorção de cálcio. Tá. Então, pelo menos 3 porções diárias de leite e derivados. Então, o iogurte está aqui porque ele é uma ótima sobremesa, um iogurte light. Tá. Ele é um ótimo cafezinho da tarde. Para dar também aquela enganadinha e já, né, te deixar um pouco saciado para não avançar no jantar. Com certeza. E sem gordura, a gente tem iogurtes light, com baixo índice de gordura. Tá. É bom, tanto para diabéticos, hipertensos, não tem contraindicação para esse tipo de doença. Legal. Tá? Uma coisa que eu ensino no meu consultório, só que aqui tá meio derretido. Sabe aquelas polpas que você compra no supermercado para fazer suco? Congeladinhas. Congeladinhas. Você tá morrendo de vontade de tomar um sorvete, um suco e não sabe o que fazer. Você tira uma polpinha daquela, pega um saquinho de adoçante, faz uma raspadinha. Ela serve como uma sobremesa light bem legal. E que mata a sua vontade agora nesses dias de calor. De comer doce. Isso. E aí a gente vai ter a parte nutricional da fruta ali. Da fruta. E não um açúcar extra. Vai ter só um adoçante. Só um adoçantezinho. Porque a gente também pode usar as frutas, um pedacinho de fruta depois das refeições. É muito importante que a gente tenha essa refeição completa. Porque você tem aquela sensação de dever cumprido, de saciedade, aquele gostinho de doce que muitas pessoas sentem na boca. E que tem vontade, né? Chega um momento, ali 5 da tarde, o corpo parece pede um doce, né? Dá um desespero, preciso de um doce. Até trouxe uma barrinha coberta de chocolate. Esse chocolate é 70% cacau, hoje a gente acha facilmente no mercado. Olha, eu não sabia que já tinha barrinha com chocolate 70%. É bem pouquinha caloria, 60 calorias, então pode ser uma solução legal para você ter na bolsa, alguma coisa. Não é ideal para todo dia? Não é o alimento ideal? Não é o alimento ideal. Mas num dia de correria, a gente sabe que aqui em São Paulo não dá tempo de nada, em vez de comer um salgadinho no barzinho. E aquela vontade incontrolável de doce, ao invés de avançar naquele ao leite, naquela bolacha que tá ali no armário, a barrinha pode ser aí. A barrinha pode. Muito cuidado para os diabéticos, eu trouxe também para ver isso. Porque muitas barrinhas têm açúcar. Tá? Tem que ser uma barrinha com adoçante. Tem que ser uma barrinha com adoçante, tá? E tem que ser um chocolate adaptado para os diabéticos. Perfeito. Essa barrinha para os diabéticos não é a mesma barrinha para quem quer emagrecer. Às vezes ela é mais calórica do que uma outra. Entendi. Por isso que a gente tem que estar de olho nas especificações de cada um. Então, para os diabéticos, não podem ingerir o açúcar. Porém, pode ser que tenha ali um pouquinho mais de gordura nesse preparo. Então, a gente tem que ficar alerta. Doutora, para a gente fechar, uma última pergunta. Você citou o lance da sobremesa, colocou aqui as frutas, né, até o iogurte e tal, para aquela vontade. É saudável comer uma sobremesa após as refeições? Ou, para quem não tem aquela vontade louca, precisa de um docinho ou alguma coisa extra, é melhor evitar essa sobremesa? Então, vai muito do que você pediu no seu prato, vai muito do teu... Eu acho muito interessante. Um que tem mais fibra, um que te dá um pouco de energia, se o caso uma fruta ou uma gelatina, tá? Agora a gente tem que saber escolher essa sobremesa. Perfeito. Não dá pra ser um doce, um pudim, um bolo de chocolate, não dá. Brigadeiro, todos os dias. Outra dúvida, vamos falar aqui rapidinho, são sucos. Todo mundo acha que suco é super saudável, que todo mundo pode tomar suco à vontade. Muito cuidado com sucos. Se for tomar suco natural, a gente vai usar maracujá, morango e limão. Porque são frutas de baixo índice glicêmico que você gasta pouca fruta para fazer um suco. Entendi. E sempre com adoçante quando necessário. Aquele famoso suco de laranja é muito calórico. Altíssimo índice glicêmico e os diabéticos não vão ficar bem com ele. Certo. Agora, para quem não tem diabetes, que gosta do suco de laranja, o melhor é consumir a fruta e chupar a fruta. Com bagaço, porque tem mais fibras e impede a formação de mais gordura, né? Então, se for escolher suco, maracujá, morango ou limão. Melancia, melão, até o próprio abacaxi, melhor comer a fruta. Que ideia ótima, adorei as dicas, doutora. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer poder receber aqui a doutora Ana Luísa Vilela pelo seguinte, quando a gente está falando aí, como você citou no início aqui da nossa entrevista,
para um público muito grande, aqui eu acho que você conseguiu trazer exatamente o prato do brasileiro, que é o que tem em casa, que é o que tem o preço acessível, inclusive quando você deu a dica do sal. Então, não pode consumir um sal que tenha um valor aí, seja caro, que você não esteja encontrando, pode consumir o sal normal, desde que com uma quantidade aí adequada e limitada. Então, eu adorei, porque eu acho que a gente... Você gostou, Enéas? Cuidado, senão vai comer tudo, hein? Porque os meninos vão avançar nesse prato, porque estão todos lindos. Olha, eu vou agradecer mais uma vez a doutora Ana Luísa Vilela, nutróloga, passar um telefone para quem quiser tirar dúvidas, tá? Pode entrar em contato, que é o 3081-0836, 3081-0836, ou pelo site www.slimform.com.br, slimform.com.br. Muito obrigada, doutora. Obrigada, um beijo no filhão e até a próxima. Obrigada.